Esse momento passa. Jesus Cristo sucumbe ante a cruz do Calvário por conta dos nossos pecados. Mas ao terceiro dia, conforme ele próprio havia dito, ele ressuscita. E ali então nós temos alguns dos seus discípulos indo ter com ele. E então, quando nós, ali no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 17, nós lemos o seguinte: Cristo se dirigindo a uma pessoa, disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus Cristo, ressuscitado, declara que ainda não havia subido ao céu. Então ele diz ali a Maria que vá de encontro aos discípulos e diga-lhes, ele ainda não havia subido para o Pai e o Pai dos mesmos, os discípulos. Ele ainda não havia ido para o Deus dele e o Deus dos discípulos. O mesmo Deus que ele havia clamado lá da cruz do Calvário, o mesmo Deus que durante o seu ministério ele havia dito ao povo de Israel ser o único Deus. E agora, quando na ilha de Pátimos, João está ali recebendo as revelações, Cristo revela o seguinte para ele, em Apocalipse capítulo 3, versos 12 e 13. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e também o meu novo nome. Por esses textos aqui, meus queridos, nós passamos a entender que Jesus Cristo tem um Deus. Por esses textos aqui fica claro, ele próprio declarou certa vez, é maior do que ele. Porque ele disse, o Pai é maior do que eu. Considerando então tudo isto, nós passamos então agora a considerar as epístolas escritas pelos discípulos de Jesus Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse, ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Romanos 16, 27. Nós então vemos aqui o quê? Duas personagens. O único Deus, que o próprio Cristo declarara durante o seu ministério. E agora Paulo se refere a Jesus Cristo. O apóstolo Tiago também não vai fazer diferença, porque ele vai dizer lá em Tiago, versos 1 e 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, mais duas personagens. O apóstolo Pedro também vai nos dizer em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu passo a entender que Pedro entendeu perfeitamente o evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo João também não vai ficar atrás. Na epístola segundo João 3 vai nos dizer a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Mais uma vez, duas personagens. A primeira mensagem angelical faz um apelo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Nós temos aí um chamado à adoração. E a adoração implica numa deidade. Então, a grande pergunta, como nós fizemos a princípio, quem é este Deus? Vamos prosseguir. O Pai Celestial. Nós vimos lá João afirmando que Deus o Pai seja bendito e também Jesus Cristo o Filho. Vamos então considerar aqui a figura do Pai. Jesus nos diz, e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós estamos então repetindo este texto. Agora vem Cristo novamente no Evangelho de João, capítulo 17, verso 13, e nos diz que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Note só, meus queridos, se você for lá nessa referência bíblica, você vai ver um texto anterior dizendo assim, e a vida eterna é esta. O que os cristãos buscam não é a vida eterna? Se há uma coisa importante para os cristãos é a vida eterna. E Cristo está dizendo que o quê?
o conhecimento para se alcançar este propósito que todos os cristãos, eu creio, têm no seu íntimo, eles precisam o quê? Conhecer duas personagens. Primeiro, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Estas palavras aqui não são palavras de qualquer homem, não, gente. É o próprio Jesus Cristo, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados, livrando-nos da condenação eterna e que agora, através dele, nós obtemos a vida eterna. É o próprio Senhor nos dizendo. E se ele nos disse isso, ele estava muito bem consciente, e como ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão através dele,